Bom dia! Tá animado? Tomaram banho ontem? Abra sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 1 ao 11. Só lembrando vocês que nós temos o retiro dos jovens. Que dia que é, Cauã? Dia 9 e 10 de setembro. Então, pais e mães, incentivem, inspirem os seus filhos a estarem lá, porque eu tenho certeza que vão ser 2 dias assim de muita presença de Deus, de muito renovo, de muito avivamento na vida dos nossos jovens, amém? Então incentivem eles aí. Eu vejo lá no grupo dos bichinhos, estão animados, estão todo mundo trabalhando muito para fazer esse retiro acontecer. E eu tenho certeza que vai ser tempo assim precioso. E se você deseja ir, procure o Doa Thaís, né? Ou procure a gente, que a gente vai estar organizando as caravanas para ir, amém? Amém, gente? Neemias, acharam? Tem na sua Bíblia aí, Neemias? Então se coloque em pé se você achou aí. Diz assim o texto da palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Recalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento. Diga assim: passam por grande sofrimento e humilhação. E ele continua dizendo assim: o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que o teu servo está fazendo de dia e de noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, aos teus decretos, aí as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem a mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei a um lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste, com o teu grande poder e com o teu braço forte. 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e que o Teu Espírito possa falar conosco naquilo que nós necessitamos, não naquilo que nós desejamos, porque o que desejamos, Senhor, deve ser aniquilado, Senhor, para que permaneça em nós somente aquilo que o Senhor sonhou para nós. Eu sei que o nosso coração é enganoso, que a nossa vida e a nossa mentalidade, Senhor, muitas vezes é corrompida. E é por isso que nós precisamos da Tua palavra. É por isso que nós clamamos a Tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã apelando a Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua benevolência conosco. Que o Teu Espírito possa nos ensinar e falar conosco nessa manhã através desse texto. Nós repreendemos
toda obra do diabo no nosso meio, tudo aquilo que se levanta contra a tua vontade, contra o teu conhecimento, nós declaramos anulados no poder do teu Espírito. E tudo aquilo, Senhor, que não tem, Senhor, peso de eternidade no nosso meio, seja desfeito no poder do teu nome. Amém? Pode se sentar. O tema dessa mensagem é reconstruindo em vidas. Marca aí, Juninho, para depois você não ficar perguntando. Reconstruindo em vidas. É interessante a gente olhar para esse texto, porque esse texto ele traz para nós uma lição de alguém que se preocupou com a dor do próximo, de alguém que se preocupou com a ruína estabelecida em um povo, de alguém que se preocupou com o pecado do povo, alguém que se preocupou na desesperança em que o povo de Israel vivia, alguém que simplesmente não deu de ombro com a dor do próximo, mas alguém que se colocou em um lugar onde ele se colocou à disposição de Deus para que ele pudesse fazer um milagre, uma restauração no povo de Jerusalém. Nós precisamos, para entender essa história, recapitular um pouco a história do povo no Antigo Testamento. O Senhor tira Moisés com o povo através da liderança de Moisés do Egito, e por 40 anos eles passam naquele deserto. E uma palavra do Senhor vem a Moisés dizendo ao povo que a única coisa que Deus esperava deles era fidelidade. Fala assim, fidelidade é o que Deus espera do cristão. E é interessante que nós olhamos a história, no decorrer da história de Israel, a história do povo foi uma história de infidelidade. Enquanto Deus falava, olha, vocês precisam permanecer fiéis, o povo continuava a se rebelar, o povo continuava a se afastar. A história do povo de Israel com os reis depois, Davi, Saul e todos os reis que foram escolhidos, estabelecidos por Deus, que fizeram horrores em nome do seu próprio ego. Por exemplo, Manassés, ele foi capaz de sacrificar uma criança diante do povo de Israel. Então nós vemos o sacrifício humano acontecer no meio do arraial de Deus, do arraial do povo judeu. E o Senhor sempre trazendo os profetas, o Senhor sempre trazendo os sacerdotes a dizer ao povo, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão pagar o preço. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se curvarem, se vocês não se humilharem, eu vou trazer juízo sobre vocês. E a história do povo de Israel por anos e anos, centenas de anos, é essa história de rebeldia. O Senhor perdoava e tem gente ainda que consegue olhar para o Antigo Testamento e enxergar um Deus malvado. Porque se fosse qualquer um de nós, eu acho que a gente não duraria os 40 anos no deserto. A gente já tacava fogo em todo mundo. Mas a misericórdia de Deus foi se alongando. A gente olhar para o texto do Antigo Testamento e dizer que Deus era mau no Antigo Testamento é rasgar a Bíblia e dizer, cara, eu não conheço nada das Escrituras. Porque Deus, desde os primórdios, desde a criação, sempre se mostrou um Deus muito bondoso, misericordioso e fiel à sua palavra. E o povo está caminhando nessa desobediência. Então chega esse momento que o povo, finalmente, Deus traz juízo sobre o povo. E o juízo é que Jerusalém é tomada, a cidade é sitiada, os muros de Jerusalém são derrubados e o povo é levado cativo, escravo no Egito. E por 70 anos eles vivem lá. E a história de Neemias começa exatamente no final desses 70 anos, onde Neemias ouve esse relatório do que estava acontecendo com Jerusalém. Jeremias pergunta e o relatório é trazido, e o relatório é terrível. E o relatório que é trazido a Neemias é terrível. O povo está em grande miséria. Não havia mais justiça social. Não havia mais justiça entre os povos, entre os irmãos. Não havia mais essa preocupação com o próximo. Havia um enorme desprezo, uma injustiça que prevalecia sobre o povo, ou seja, não existia mais não só a justiça social, mas a justiça de lei mesmo, protegendo as pessoas. Os muros da cidade foram derrubados e as portas da cidade foi queimada.
E é interessante a gente olhar para a história de Neemias, porque a história de Neemias vai lembrar muito a história, né, lá no Novo Testamento, a moral da história, a vida de Jesus. O quanto que Jesus fez a mesma coisa por mim e por você. O quanto que Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça, se colocou num lugar, na brecha, se colocou como intercessor, como mediador, meu e seu, para que nós pudéssemos, através da morte de Jesus, através do sacrifício e do trabalho árduo de Jesus, nós pudéssemos ter uma vida restaurada e ter um relacionamento restaurado com Deus. Nós chegamos aqui em Neemias e nós olhamos para a história de um homem comum. Fala assim, um homem comum. Como nós. Mas um homem que não deu de ombro para o sofrimento do próximo. Um homem que decidiu olhar para essa situação não como alguém que estava recebendo a informação, mas alguém que recebeu essa notícia com um olhar de misericórdia. E a palavra de Deus diz que esse homem cai aos prantos diante do Senhor e pede ao Senhor que permita que ele seja um instrumento de restauração na vida do próximo. E eu quero perguntar para você, primeira pergunta do dia: como nós temos vivido, como temos vivido a nossa fé? Nós temos sido instrumento de restauração e misericórdia. Nós temos sido instrumento de estender os braços, de reconstruir o muro na vida das pessoas. Ou nós temos recebido notícias da maldade, da dor, do sofrimento, da desesperança, da rebeldia do mundo, com o olhar de quem está dando de ombro e dizendo, não tem nada a ver com isso. Qual tem sido a nossa postura como cristão? E eu quero meditar um pouco nesse texto e trazer alguns ensinamentos que Neemias traz para mim e para você nesse tempo em que nós vivemos. E o primeiro ensinamento é que Neemias recebe um relatório. Fala assim, Neemias recebe um relatório de seus irmãos que vieram de Judá sobre a ruína e a aflição de Jerusalém. Sabe qual que é a primeira coisa que eu aprendo com Neemias? Neemias ousou fazer perguntas difíceis. Neemias simplesmente se coloca num lugar onde ele fala assim, eu quero saber o que está acontecendo e aonde eu posso resolver esse problema. Como eu posso resolver as situações. Queridos, nós vivemos em dias que nós recebemos esse relatório, a Bíblia é muito atual. A Bíblia é muito atual. Tudo que nós vemos acontecer no Antigo Testamento continua a acontecer hoje. Quando nós olhamos e vemos as pessoas caminharem a passos largos para distante de Deus, para distante dos princípios, para distante do caminho de Deus, nós vemos que isso continua acontecendo e muitas vezes dentro do arraial de Cristo. Como esse povo que durante anos e anos da sua caminhada cristã decidiu ser rebelde à vontade de Deus. Deus estendia o braço, eles simplesmente viravam as costas e começavam a adorar outros ídolos. A infidelidade era uma marca do povo de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber na nossa vida se há em nós fidelidade. Um compromisso nosso como cristãos é manter a nossa fidelidade íntegra diante do Senhor. É saber que nós temos uma fidelidade, que nós temos uns princípios a guardar no nosso coração para que nós possamos viver a vida que Deus tem para nós. E é muito fácil ser infiel nos dias de hoje. Porque ser infiel é um convite do mundo todos os dias. Nós somos convidados, cooptados a vivermos uma vida de infidelidade a Deus. É quase como se você fizesse as coisas de acordo com a vontade de Deus, você vai ser uma pessoa que vai ser quase um extraterrestre nesse mundo que nós vivemos. O natural é que as pessoas se afastem do Senhor. Agora é interessante a gente olhar que Neemias fez perguntas difíceis. E nós precisamos, como igreja, começar a fazer perguntas difíceis. Como nós podemos mudar essa geração? Como nós podemos mudar a juventude dessa geração? Como nós podemos avivar nossa igreja? Como nós podemos ajudar os nossos irmãos? Como nós podemos avivar a nossa casa? Como nós podemos mudar a nossa história? Nós precisamos começar a fazer perguntas difíceis.
Nós precisamos começar a render o nosso coração ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-nos a responder questões difíceis que o mundo hoje está desprezando, que muitas vezes a igreja está desprezando. Qual é o problema que Kikugawa vive? Qual é o problema que nós enfrentamos como sociedade aqui no Japão, nessa cidade em Kikugawa? Qual é o problema que enfrentamos como sociedade nesse país chamado Japão? E aonde nós podemos servi-los? E aonde nós podemos caminhar para que Cristo seja visto através da nossa vida e essas pessoas sejam impactadas pelo amor que nos impactou? Queridos, nós precisamos ser um instrumento de reconstrução na vida de Kikugawa. Nós precisamos ser um instrumento de reconstrução na vida dessa comunidade. Nós precisamos ser um instrumento de reconstrução na vida dessa nação. Nós, como igreja, somos colocados nesse lugar, estamos aqui com um propósito de reconstruir, assim como Neemias reconstruiu. Agora nós precisamos começar a fazer perguntas difíceis. E a pergunta difícil não é como vai estar a minha vida daqui 3 anos. Não é como vai estar minha conta bancária daqui 4 anos. Não é como os meus filhos estarão daqui 10 anos. As perguntas difíceis são: Senhor, aonde que eu posso morrer para mim, para que o Senhor apareça e eu sirva essa sociedade, para que o Senhor salve esse povo que está perecendo sem esperança. Esse tem que ser o nosso coração. Se realmente queremos ser um instrumento de reconstrução para esse tempo, precisamos fazer perguntas difíceis. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você precisa começar a fazer perguntas difíceis. E às vezes a gente não faz pergunta porque a gente não quer responsabilidade de ser a resposta para elas. E às vezes a gente fica quieto, a gente fica em silêncio, porque nós, na verdade, estamos dando de ombro para a responsabilidade que está sobre a igreja. Deixa eu dizer para você, a responsabilidade de restauração e reconstrução na vida das pessoas não está sobre a religião, não está sobre a placa da igreja, não está sobre uma carteirinha de membro, não está sobre um país, um governo de um país, mas está sobre a igreja de Cristo, que foi colocada aqui como embaixadores de um reino de justiça e reconciliação. E é nesse lugar que nós precisamos estar. E é nesse ambiente que nós precisamos caminhar. E é com esse coração que nós precisamos andar. Neemias fez perguntas difíceis. A segunda coisa que nós aprendemos é que Neemias se entristece, chora, jejua e ora a Deus por vários dias. Neemias não só fez perguntas difíceis, mas Neemias assumiu a responsabilidade diante das perguntas difíceis que foram colocadas para ele. É curioso, queridos, a gente olhar para a vida de Neemias, uma pessoa que tinha tudo para passar despercebido diante da palavra de Deus, mas o seu nome está registrado lá por essa postura. Porque, como diz o texto, e acaba o texto, ele era um simples copeiro do rei. Mas é interessante que ele assume a sua responsabilidade. Ele não só ouve um relatório, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente ouve o relatório, na verdade. Quem sabe como o mundo está? Levanta a mão. Está difícil de saber como o mundo está? Está difícil de saber da infidelidade das pessoas? Está difícil de saber do afastamento das pessoas em relação aos princípios de Deus? Está difícil de saber que as pessoas estão vivendo sem esperança? Está difícil de saber que as pessoas estão morrendo amarguradas dentro do seu próprio egoísmo porque estão distantes do Senhor? É difícil saber isso? A pergunta é: nós temos assumido a responsabilidade como Neemias de dizer: eu sou um instrumento de reconstrução na vida dela e eu me coloco de joelhos diante do Senhor para que a restauração aconteça na vida dela? Você sabe quando que seus problemas vão mudar? Quando você parar de reclamar e começar a orar. Quando você parar de reclamar e começar a interceder. Quando você for um instrumento de Deus para se colocar na brecha na vida das pessoas e dizer: Senhor, eu oro incansavelmente para que a restauração aconteça na vida do meu irmão.
Eu oro incansavelmente para que a restauração aconteça na vida dessa cidade. Eu oro incansavelmente para que a restauração aconteça na vida dessa nação. Eu oro incansavelmente porque eu não aceito que menos de 2% dessa nação ainda é cristã. Apenas 2%. O que nós temos feito, queridos? Nós temos aqui uma informação, nós temos aqui uma pergunta que foi respondida, que 98% dessa nação, mais do que 98%, porque é menos de 2%. Mais de 98% dessa nação ainda é incrédula, ainda não conhece a Cristo, ainda não sabe o que Jesus fez por ela. E nós, como igreja, estamos aqui, e o que nós temos feito por isso? Pastor, eu não sei falar japonês. Querido, a oração pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é eficaz. A oração de um justo pode transformar situações de caos em situações de restauração. A oração de um justo pode transformar terra seca em terra frutífera. A oração de um justo pode reconstruir a vida espiritual dessa nação. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você acha que está sobre quem a responsabilidade de reconstruir nessa nação? Sobre quem está a responsabilidade? E é curioso a gente olhar para Jesus, porque Jesus, ao morrer, ressuscitar e voltar e falar com os seus discípulos, ele fala assim: ó, agora eu vou deixar a igreja. A igreja. Fala assim: quem é a igreja? Levanta a mão e fala assim: eu sou a igreja. A palavra de Deus diz que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, amém? Então nós somos a habitação do Espírito de Deus. E é curioso, interessante e muito assim, tem que gerar muito temor e responsabilidade em nós, que o Senhor Jesus falou assim: agora a minha igreja é responsável para dar continuidade àquilo que eu comecei. Você, minha igreja, agora continua o processo de restauração do mundo, porque é vocês que eu vou usar para restaurar. E às vezes a gente está olhando: ai, pastor, eu estou passando tanta dificuldade. Pastor, eu estou passando tanta luta, minha vida está difícil. Sabe o crente que gosta de Lamentações? O livro preferido da Bíblia dele é o Lamentações. É gente que está olhando para a sua vida e não percebeu ainda quem ele é, não percebeu ainda que tem uma responsabilidade sobre nós, não percebeu ainda que tudo que precisamos para que nós sejamos plenos, felizes e cheios do Espírito Santo já nos foi dado, que agora é uma responsabilidade que pesa sobre nós, de ir para as pessoas e dizer: eu me coloco na brecha para orar pela sua vida e tirar você desse lamaçal do pecado. É a responsabilidade nossa como igreja. Como discípulos de Jesus, nós temos orado, chorado, nós temos jejuado por essa geração. Nós queremos avivamento nos nossos jovens, mas o quanto que nós temos pagado um preço por eles. O quanto que nós temos cobrido a vida deles em oração e dizer ao Senhor: Senhor, endireita o caminho deles, guarda os passos deles, guarda as decisões deles, para que eles sejam um instrumento de revolução espiritual nessa nação. Nós temos feito isso. Nós temos nos empenhado em nos colocar na brecha e dizer: Senhor, nós não aceitamos estar numa nação japonesa, num país em que nós não temos ainda acesso aos nativos dessa nação. Nós temos orado para isso. Porque quem não ora, queridos, não vive milagre. Quem não ora, quem não jejua, não vai viver milagre. Quem quer viver o sobrenatural precisa construir a sua vida a partir do joelho no chão, dizendo ao Senhor: Pai, eu assumo a responsabilidade que o Senhor colocou sobre mim. Amém? Está todo mundo muito sério. Eu estou sendo muito duro, gente. Terceira coisa que nós aprendemos: Neemias reconhece a grandeza e a fidelidade de Deus. Confessa os seus pecados e o pecado de Israel. E lembra da promessa de restauração. Neemias não só fez perguntas difíceis,
assumiu a responsabilidade, mas agora ele se coloca também como intercessor. E é interessante, queridos, que Neemias não vem com um jargão religioso. Neemias não vem dizendo: Pai, perdoa essa geração infiel. Pai, perdoa essa geração pecadora, essa geração corrupta, essa geração que está vivendo infidelidade. Perdoa, Pai, porque eles não são como eu sou. Um cara bom, que vem na igreja aos domingos, que dá o meu dízimo, que participa da célula, que foi batizado nas águas. Não, queridos, Neemias se coloca num lugar e diz: Senhor, assim como eles pecaram, eu pequei, nós pecamos, porque esse pecado e esse distanciamento é nossa responsabilidade. Olha o coração de alguém que sabe que é um instrumento de Deus para a reconstrução, para a restauração dos muros espirituais na vida de alguém. Pai, perdoa o pecado dos nossos jovens, perdoa o pecado dessa nação, perdoa o pecado de Kikugal, perdoa o pecado dessa igreja. É gente que se coloca na brecha e assume a responsabilidade de ser um intercessor, tempo integral na vida das pessoas. Pastor, meu filho não muda. É claro, você não está intercedendo por ele. É claro que ele não muda, você não está gastando os seus joelhos no chão. Queridos, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Deixa eu dizer algo que eu já disse para você várias vezes, mas eu quero compartilhar isso com você mais uma vez para que isso fique guardado no teu coração. Eu me lembro quando eu me afastei de Jesus, meu pai orava por mim e onde eu estava, eu escutava a oração do meu pai. Eu me lembro que eu estava desviado na balada, onde eu estivesse, eu escutava clara e audivelmente. E tinha vezes que eu via o meu pai de joelho, diante de mim, no meio da boate, e eu escutava a oração que ele estava fazendo. Eu voltei para Jesus porque aquilo me atormentou de um jeito que eu não conseguia ir para um lugar sem escutar a oração de misericórdia do meu pai, pedindo: Deus, mostra para ele o caminho, Deus, tira ele desse lugar, Deus, faz ele se arrepender, faz ele voltar para sua casa. A oração de um justo e a intercessão de um povo pode mudar a história de uma nação. O Senhor quer levantar hoje aqui no nosso meio intercessores por essa nação, intercessores por essa igreja, intercessores pelos nossos jovens, intercessores pelos nossos casamentos, intercessores que vão se colocar na brecha para ver a transformação na vida do próximo. Olha que o Paulo diz em 1 Timóteo 2, 1 e 2. A importância da intercessão. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Tiago 5,16, ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Deixa eu dizer para você uma coisa. Sabe quem está dizendo isso? Não é o Gu. Quem está dizendo isso é as Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus dizendo assim: olha, quando um justo ora, eu ouço. Quando o justo ora, eu atendo a oração. Quando o justo ora, eu movo o céu, eu movo a terra. Quando um justo ora, intercedendo, eu faço o milagre. É Deus dizendo para mim e para você através da sua palavra: orem, intercedam, se coloquem como brecha na vida do próximo, e vocês vão viver coisas extraordinárias. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Fala assim: perseverem. Ou seja, não vai ser fácil. É que nem na academia, gente. É fácil na academia? Eu estou conseguindo ir uma vez por semana. Precisa perseverar. Não é fácil. E oração é assim também. Mateus 5, 44 e 45 diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles
que o perseguem. Ai, meu Deus, que tapa na cara. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar seu sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. A palavra de Deus dizendo assim: se coloca na brecha pelo seu inimigo. Seja um intercessor na vida do seu inimigo. E Atos 12:5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha que coisa fantástica, a gente lembra do milagre que Pedro viveu. A gente lembra que um anjo chegou lá na prisão, derrubou os muros, abriu a porta e Pedro saiu andando. Que milagre fantástico, mas a gente esquece de ler que existia uma igreja que orava intensamente a Deus por Pedro. E um milagre sobrenatural acontece porque existe um povo orando incansavelmente para que o milagre aconteça. Então, queridos, nada é por acaso. Na nossa vida cristã, tudo é construído a partir do nosso joelho dobrado diante do altar, clamando a Deus misericórdia, graça, estratégia, fidelidade, para que nós possamos cumprir o nosso propósito como igreja. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: aprendeu, irmão, que você precisa ser um intercessor? Eu quero fazer mais uma pergunta, você não precisa responder. Se a igreja se calar diante do que a gente está vendo que está acontecendo à nossa volta, quem irá fazer algo? Se a igreja não interceder, quem vai interceder? Se a igreja não ter misericórdia, quem vai ter misericórdia? Se a igreja não estender as mãos, quem vai estender as mãos? Se a igreja não se preocupar, quem vai se preocupar? Se não somos nós as pessoas que vão levantar e se colocar nesse lugar de reconstrução na vida do nosso próximo, quem será? Nós precisamos fazer essas perguntas. A quarta coisa que nós aprendemos é que Neemias pede a Deus que lhe dê favor diante do rei para que ele possa ajudar na reconstrução de Jerusalém. Neemias é estratégico, ousado e intencional. Neemias não só se colocou no lugar, ouviu, fez perguntas difíceis, assumiu a responsabilidade, se colocou naquele lugar de intercessão, mas ele também tinha um plano. Fala assim: Neemias tinha um plano. E a pergunta é: você tem um plano? Você tem um plano que Deus gerou no teu coração para que você possa ganhar essas pessoas que estão à sua volta e ser um instrumento de reconstrução na vida dessas pessoas? Porque Neemias tinha um plano. E é curioso a gente olhar para a vida de Neemias, porque Neemias fez 3 coisas. Ele pensou, fala assim, Neemias pensou, pediu e depois ele agiu. Pensou, pediu e agiu. Essas 3 coisas têm que fazer parte da sua vida como cristão. Você tem que pensar: como eu posso fazer para trazer pessoas para ouvir o evangelho? Depois você precisa dobrar os seus joelhos diante do Senhor e pedir graça e misericórdia para que Ele te use de uma forma poderosa e eficaz para trazer o evangelho à vida dessa pessoa de uma forma clara. E depois você precisa agir, se colocar seu plano em prática. Pensamento sem ação não vale de nada. E tem muita gente que está levando muito pensamento para o caixão. Tem muito avivamento no caixão. Porque pessoas decidiram se calar diante de uma estratégia que o Senhor lhe deu. Nós acabamos de viver um tempo de casa de paz. O Senhor deu essa estratégia para o pastor Danilo Figueira, e hoje a cidade de Ribeirão Preto e o mundo, mas especificamente na igreja local dele, eles estão vivendo naquela cidade uma revolução. Nós tivemos lá, nós participamos do culto, nós vimos o avivar de Deus por uma estratégia simples que Deus deu para um homem, que ele decidiu orar, ele decidiu pensar, ele decidiu pedir e ele decidiu agir. A igreja toda envolvida em um projeto missionário de ganhar as pessoas para Jesus, de entrar nos lares e ser instrumento de reconstrução na vida das pessoas. Então crie soluções, pense
Peça, busca recursos que vão te ajudar no processo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós ficamos aqui, pastor, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho nada. Parece, é o irmão do Lamentações. E você sabe o que é curioso a gente ver na história de Neemias? Que Neemias, quando ele decidiu fazer, fala assim, quando Neemias decidiu fazer, o recurso apareceu. Sabe o que Neemias fez? Ele não foi longe. Ele não saiu catando, fazendo financiamento de banco. Não precisou. Ele não saiu correndo para os seus amigos e falou assim, eu vou fazer uma vaquinha para mim ir lá reconstruir. Ele não precisou disso. Deus deu uma estratégia, ele orou ao Senhor pedindo benevolência diante do rei. E ele chega diante do rei e fala assim, olha, eu preciso, primeiro, que o Senhor me libere para mim ir lá reconstruir. Aí a gente já vê a intencionalidade de um cara que ele podia pedir, se somos nós, nessa época que nós vivemos, nós ia chegar lá e falar assim, Senhor, manda, ô rei, eu queria pedir uma coisa, manda os seus soldados todos, vamos reconstruir Jerusalém junto, em 2 semanas a gente faz isso e voltamos todo mundo embora. Mas ele não fala isso, e ele podia pedir isso, mas ele fala assim, me manda, me envia, porque eu quero ser eu o instrumento de reconstrução. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós precisamos parar de terceirizar a obra de Deus na nossa vida. Nós precisamos parar de olhar para as dificuldades. Nós precisamos parar de fazer conta para viver o que Deus tem para nós. Porque enquanto nós vivemos fazendo conta, não vamos viver o sobrenatural. Enquanto estivermos olhando para o que está diante das nossas mãos, não vamos conseguir enxergar o que está além dos montes, o nosso socorro. E é curioso, porque ele é ousado, esse homem. Ele chega para o rei e ainda fala assim, olha, eu quero 2 coisas. Eu quero que o Senhor me mande lá. Ele falou, beleza, pode ir. Quanto tempo você precisar? Eu preciso de tanto tempo. Beleza, pode ir. O que mais você precisa? Preciso também que o Senhor mande uma carta para o fulano lá, que ele vai ter que fornecer toda a madeira para mim reconstruir Jerusalém. O rei fala, beleza, está feito. Aquilo que você precisa para cumprir o seu milagre, o seu propósito, o seu ministério está bem diante dos teus olhos e você não está enxergando, porque os seus olhos estão aqui, ó, no natural. E no natural não tem extraordinário. Você jamais vai viver o extraordinário se os seus olhos estiverem olhando para o natural. Ai, pastor, mas a gente precisa ser racional. Racional em situações e olhar para o Evangelho, para as Escrituras e meditar nela de dia e de noite. Mas tem situações como a de Pedro, em que o anjo entra na cadeia e quebra os muros da cadeia, em que não viveremos se vivermos o natural. Pastor Marcelo esteve aqui e a gente conversa com ele, ele sai daqui, eu falei para ele, falei, cara, você sai daqui e deixa a gente, todo mundo acelerado. Porque a gente conversa com ele, a gente vê o quanto que ele tem fé. Ele está vivendo um tempo lá e ele dormiu um dia em casa lá, ele ficou lá em casa, ele não dorme. E ele fica lá, falei, o que você está fazendo acordado? 4 horas da manhã, eu acordei, ele estava acordado. O que você está fazendo acordado essa hora? Ele falou assim, cara, eu estou aqui pagando os boletos lá da construção. Eu falei assim, misericórdia, esse homem, sei lá o que ele tem, que eu não tenho. Deus não colocou isso em mim. Mas sabe o que ele falou e comentou e compartilhou com a gente como testemunho? Que eles estão vivendo um extraordinário na obra daquela igreja. Coisas extraordinárias têm acontecido de pessoas chegarem, pastor, quanto você precisa? $10 mil? Eu dou. Quanto você precisa? $10 mil? Eu dou. Ele foi pregar numa igreja, as pessoas, os empresários se levantaram e, pastor, eu estou doando, eu estou abençoando, eu estou fazendo, está aqui a minha contribuição para aquela obra que você está construindo lá. Coisas extraordinárias acontecem na vida de quem crê. De quem vive pela fé, de quem vive com os olhos no Senhor, de quem vive com os joelhos dobrados, clamando pelo sobrenatural, porque eu me recuso a viver no natural, me recuso. Eu me recuso a olhar para a minha vida espiritual e dizer assim, tudo que eu tenho é o que está diante dos meus olhos. Não, eu preciso ver mais, eu preciso enxergar mais, os meus olhos precisam estar além. Eu preciso viver o extraordinário em Deus, e é nesse lugar que eu vou buscar a minha vida espiritual a partir de hoje.
E a quinta e última coisa que nós aprendemos é que Neemias é apresentado como o copeiro do rei Artaxerxes. Olha que nome bonito para você dar para o seu filho. Artaxerxes. Sabe qual que é a última coisa que eu aprendo com Neemias? Neemias não se limitou pela sua posição natural. Ele fez o que ninguém mais fez naquela geração. Às vezes a gente está olhando para Deus falando assim: Deus, eu sou um simples tecladista. Deus, eu sou um simples diácono da igreja. Eu fico lá no sol cuidando dos carros. Deus, eu sou um simples e humilde pessoa. Eu cheguei ontem, nem sei falar. E Deus está olhando para você, e que novidade tem isso? Que novidade tem isso? O curioso é que Deus não usou para a restauração dos muros um sacerdote. Deus não usou um profeta. Deus não usou um rei. Deus usou a vida de um simples copeiro para produzir uma restauração na vida do povo de Israel. Sabe o que isso me ensina? Que Deus não está interessado no que você tem, Deus não está interessado no que você sabe, Deus não está interessado na sua posição, Deus não está interessado na sua colocação social, porque se você quiser viver milagre em Deus, Ele vai te usar conforme a sua vontade, conforme a sua soberania e conforme o seu poder. Então eu sou um simples copeiro, amém, é você mesmo que eu vou usar. A pergunta que eu faço é: será que não tinha mais ninguém para restaurar os muros daquela cidade? Será que só tinha um homem chamado Neemias ali, preparado para isso? E a Bíblia não fala que Deus escolheu. A Bíblia fala que ele se colocou nesse lugar. Às vezes você está aqui orando: Deus, eu preciso que o Senhor me escolha para mim fazer algo. Queridos, se coloque nesse lugar, assuma a responsabilidade, entra na brecha e fala: está precisando de um intercessor? Eu sou um intercessor. Está precisando de um evangelista? Eu sou um evangelista. Está precisando de um líder de célula? Eu sou esse cara. E eu vou me colocar no lugar de viver o extraordinário. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Depois você me conta. Não se limite por sua posição e condição natural. O milagre é possível àquele que crê e tem a motivação correta. O milagre só é possível àquele que crê. Se coloque em pé em nome de Jesus.